Opa, galera! No papo sobre HQ de hoje, a gente vai conversar aí com o Rick Trolla. Ele já participou do programa com a gente, lá naquele que a gente teve sobre o lançamento do Mojica Móveis. Ele participou junto com o Bruno Sork e prometeu pra gente que voltaria para falar sobre a carreira dele, sobre o que ele tem feito e sobre a HQ em que ele lançou lá em 2018, chamada Displaced. Então vamos conversar com ele aí e saber quando vai sair aí o volume 2 dessa HQ. Eu confesso para vocês, adorei, é fantástica. Então vamos embora, vamos conversar com o Rick aí. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo, hein? Opa, galera, mais um papo sobre HQ aí para vocês. Eu só queria pedir o seguinte: se você aí é novo, caiu no canal nesse vídeo aqui, não conhece a gente ainda, me dá seu voto de confiança, cara. Se inscreve no canal, toca no sininho e já vamos combinar uma parada aqui. Já deixa o like. Se chegar lá na frente você se arrependeu, você não curtiu, você tira fora o like, beleza? Combinado? E para vocês aí que já acompanham o canal, já conhecem esse cara que está aqui do meu lado, ele já participou com a gente aqui naquele programa em que a gente falou do lançamento da grande Mojica Móveis, na minha opinião, a melhor HQ de 2020. Então participou ele e o Bruno Sork. E aí, vocês devem estar lembrados, lá no vídeo eu falei assim: pô, Rick, e aí, seu trabalho solo e tal. Ele mostrou meio de leve uma edição, assim, um negócio, título em inglês e tal. E eu falei: meu, quero ler isso aí. Peguei com ele a edição, já marcamos aqui. Vamos conversar com o grande Rick Trolla. E aí, Rick, boa noite, cara. Boa noite. Obrigado pelo convite aí, estou muito feliz de estar aqui. Opa, cara, eu que estou super feliz. E ainda mais depois de ler isso aqui, cara. Galera, olha, uma edição assim, pesada. Eu já vou dar umas características aqui, ó. É pesada, tem bastante páginas, ilustrações assim, sensacionais. A gente já vai entrar em mais detalhes aí. O acabamento gráfico muito bom, o papel colchê aqui de uma gramatura bem boa, assim. É uma história com feiticeiros e tal. É um negócio, eu estava até reclamando com ele aqui, que acaba a gente ficar com gosto de quero mais. Vamos ver como vai sair mais alguma coisa. E aí, Henrique, conta pra gente sobre isso aqui, cara. Essa edição específica do Displaced, essa que você tá na mão, ela foi financiada no Catarse em 2018 e eu fiz uma campanha lá, felizmente, de sucesso, e aí por isso que a gente conseguiu imprimir um volume desse tamanho e tal, tem quase 200 páginas, né? E ele compila as 7 edições do Displaced que foram publicadas até hoje. Eu publiquei elas primeiro online, né, no site do Displaced, ou na loja lá do Comixology, mas eu sempre quis ter a versão completa impressa, né? Assim, eu gosto do gibi impresso, e aí quando eu achei que dava, assim, quando eu consegui achar uma equação que permitiria cobrar um preço justo, aí eu fui para o Catarse e deu certo. Então, essa edição especificamente aí é fruto desse processo, né? Putz, cara, eu achei, assim, sensacional a história. E a história se passa assim, em alguns momentos temporais, né? Você conta um pouquinho do começo de um personagem, como que surgiu o outro, e vai juntando as peças, galera. E assim, quem curte aquele estilo meio... você teve alguma influência de RPG, alguma coisa assim, ô Rick? Porque, totalmente. Cara, aqui é total RPG, cara, é maravilhoso. Não, é total. Na verdade, esses 3 personagens, os 3 protagonistas da história, eram personagens de uma campanha de Dungeons and Dragons, que eu jogava com uns amigos meus há milhares de anos atrás, e eu sempre achei que dava para contar histórias diferentes com aqueles personagens, que era legal e tal. Quando eu resolvi tentar fazer a minha própria história em quadrinhos, eu lembrei deles, mas eu sabia que eu não podia usar o universo de Dungeons and Dragons, não é meu, então eu recriei os personagens e criei um universo novo. Mas ele é absolutamente inspirado por RPG, por Star Wars, enfim, Senhor dos Anéis, todas as coisas que eu gosto. Senhor dos Anéis, Acabou entrando muito aí no pote, né? E a história, assim, ela é envolvente, né?
porque como tem esse lance que você conta um pouquinho de um pouquinho do outro, e aí eles vão seguindo ali eu não quero dar muito spoiler, né? Mas eles vão seguindo ali uma gema, mas, né, por aí. E, cara, eu achei sensacional. Isso aqui, a publicação anterior que você fez no online, né? Você falou que são só essas 7 edições que você tinha até o lançamento disso aqui. Você já tem alguma coisa prevista aí para continuar esse universo? Porque, sinceramente, assim, eu não tô exagerando, não. É um universo muito bacana e tem muita oportunidade de crescimento ali, porque você deixou bem amplo, né? Não, obrigado. Eu já escrevi e esbocei toda a continuação. Diferente do que eu fiz nesse começo aí, eu fui publicando cada edição separada, para a continuação, eu resolvi fazer tudo junto, fazer um pacotão. E eu já escrevi, esbocei tudo, eu só não consegui, e já comecei a desenhar, mas eu não consegui andar muito, porque eu tive vários outros projetos no meio do caminho que acabaram ganhando espaço aí, mas tá no processo. O joia aí, a próxima você vai lançar direto nesse formato aqui, ou você vai fazer a experimentação aí? Não. Experimentação não, vai continuar no online e depois... A ideia é fazer direto nesse formato. Talvez eu até lance a edição encadernada online primeiro, mas eu quero tentar de novo fazer um catarse, enfim, fazer algum tipo de financiamento para conseguir imprimir, até porque a recepção, desde o começo, na verdade, quando eu comecei a lançar o gibi, eu achei que muito do meu público é a molecada, são os meus alunos, o pessoal que foi meu aluno, e eu achava que eles iam curtir muito mais ler online, né? E muito pelo contrário, todo mundo sempre quis o impresso, todo mundo sempre preferiu o impresso. Putz, que bom ouvir isso, cara, que bom, porque eu sou um apaixonado pela edição impressa, né, cara? Isso aqui, também. Você pegar na mão... Você vê, o primeiro comentário que eu fiz foi do peso, né? É gostoso você pegar, sentir o peso e tal. E antes da gente continuar o papo sobre ela, conta aí pra gente, porque eu sei que a galera que está assistindo aí, que está aqui no chat com a gente, já está interessada em saber se você tem isso aqui ainda, porque você falou que lá 2018 e tal, você ainda tem isso aqui disponível? Como é que a galera faz para pegar umas edições aí com você, cara? Eu tenho, tem 2 jeitos possíveis, assim, um é na minha loja, que é a partir do meu site, ricktrula.com/loja, e lá dá para comprar direto, ou me mandar uma mensagem pelo Instagram, e a gente pode negociar direto lá também. O meu Instagram é @ricktrula, e os 2 jeitos são possíveis. Eu ainda tenho, quando eu fiz, um dos meus objetivos ao fazer o Catarse é que eu tivesse uma sobra desse material para eu poder participar de convenção, para eu poder continuar vendendo, e eu tenho isso, felizmente, deu certo, então tem ainda algumas cópias para vender. Joia, e galera, assim, ó, posso recomendar para vocês, porque assim, o Rick, além dele enviar super rápido, né, foi super rápido mesmo, veio bem embalado, você pode ver, não tem um amassadinho, nada, chegou perfeito. Eu compro coisas online há muito tempo, já fui vítima desse tipo de coisa, do negócio não tem nada pior, né, do que você comprar um negócio e ele chegar detonado, então eu tomo um cuidado aí para que não aconteça. Não, assim, veio super bem embalado, e eu já tive uma experiência dessa aí, fazendo um unboxing no canal. Eu abri, na hora que eu tirei, estava ferrado. Aí eu continuei meu vídeo, mostrei, expliquei, falei, comprei em tal lugar, veio assim, vocês estão vendo, porque eu acho que é uma falta de respeito com o cliente, né? E a gente fica frustrado, porque a gente fica esperando aquilo, né, cara? Exatamente, nada mais frustrante, né? E fora que você dedica muito trabalho para fazer o negócio, para tornar ele possível, e aí depois você vai mandar de qualquer jeito, não dá, né? Não. Então, assim, galera, pode ficar tranquila que ele vem super bem embaladinho. E aí eu vou perguntar aqui um negócio para ele, que eu não sei se foi cortesia para mim ou se ele mandou para todo mundo, eu vou botar ele na fogueira aqui, ó. Ele mandou, olha aqui, que marca-página, e assim, ó, marca-página grandão, né? Bem bacana. Todo mundo que o display você leva um. Aí, galera, ó, todo mundo recebe um desse aqui, então, eu não sei se eu fico chateado ou se eu fico contente. Aí, galera, ó, tirando a brincadeira de lado, ó,
Vocês recebem aqui um marca-página muito bacana, e ele é do tamanho da edição, fica bem bacana aí. A gente usa bastante esse marca-página. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aí, ô Rick. Eu lendo a HQ, eu fiquei assim com uma impressão que os títulos dos capítulos eram, como é que eu posso dizer, nomes de músicas. É isso mesmo ou foi coincidência? Não tem nenhuma coincidência. Sua percepção está correta. São várias bandas que eu gosto muito e que, enfim, tem muito a ver com... O meu processo criativo é muito... Enfim, acho que como de todo mundo, né? É muito integrado, né? É difícil dissociar a música das coisas. Eu sempre ouço muita música quando eu estou trabalhando e foi uma coisa meio orgânica, assim, quando eu comecei acho que surgiu logo da segunda edição isso, e quando virou mesmo, porque o Displaced, a primeira edição, eu sempre quis fazer história em quadrinhos, mas eu demorei muito para começar a fazer, porque eu trabalhava com outras coisas. E quando eu fiz a primeira edição, ela ainda foi bem na raça ali, tentando descobrir como fazer e tal. Quando eu fiz a primeira edição e deu certo, e as pessoas se interessaram, eu fiz a segunda, e a partir da segunda virou efetivamente um projeto. Aí eu planejei, e aí por isso que a partir da segunda é que todos são nome de música. Né? É exatamente isso que eu ia comentar, que foi a partir da segunda, né, o título da história, se eu não me engano, é uma música do Nightwish, né, e tem Deep Purple, tem Black Sabbath, Led Zeppelin na última, né, sensacional, eu curti, na hora que eu bati o olho, eu falei, não é possível, e aí eu continuei lendo. Aí eu bati o olho de novo, falei, opa, eu acho que o cara curte um rock and roll aqui, mano. Total, inspiração total. Ficou muito bacana, muito bacana. E por que o título em inglês? Pois é, eu não sei, assim, já me perguntaram isso, eu não tenho uma razão específica para ter colocado em inglês, mas eu acho que é muito fruto. Eu leio muita coisa em inglês, assim, a maior parte das coisas que eu leio de quadrinhos, eu leio original, eu compro lá fora, e há muito tempo que eu faço isso. Enfim, música, série, filme, assim, eu estou muito acostumado com esse universo, e aí eu acabo pensando muito em inglês, é uma doença, eu penso muito em inglês. Assim. A doença boa, pô. E aí, quando eu fiz, tem coisas que eu estou muito acostumado, acho que eu jogo RPG há muitos anos, e desde o início que eu comecei a jogar, não tinha os livros em português ainda, então a gente lia tudo em inglês, a gente aprendeu a fazer as coisas em inglês, então os nomes todos eu estou tão acostumado a eles serem em inglês que naturalmente. Aí depois, quando me perguntaram, é que eu fui pensar que isso de fato era uma coisa diferente, enfim, que não era, talvez não fosse o ideal para lançar aqui no Brasil. Mas na época nem me ocorreu, né? Pelo menos assim, usual não é, né? Não é. E aí eu não sei se a pessoa vê assim, se tiver, por exemplo, dentro de um saco plástico, caramba, pode ser que a pessoa chegue e fale, putz, não vou comprar porque eu não vou conseguir ler, né? Mas, cara, galera, é tudo em português, viu? A não ser o título e os títulos das histórias, né? Das partes da história, né? Porque é tudo uma história só. E na verdade, eu acho que eu só percebi que era nome de música porque estava em inglês. Se você tivesse traduzido... eu achei que isso era sacanagem, né? Traduzir a música ia descaracterizar tudo. Eu não podia fazer uma tradução tosca. Eu falei, não vou fazer isso. Exatamente. Legal que você percebeu, porque de fato foi isso mesmo. Então, não, porque eu sou um cara assim que o rock and roll, para mim, tá na veia, né? Eu gosto demais. Todas as bandas escolhidas aqui, eu gosto. Então, você tá de parabéns, você tem um bom gosto. Obrigado, você também. E aí, eu lendo ali, eu falei, caraca, velho, não, mas não é possível que isso aí que ele botou aqui, o Deep Purple, o Black Sabbath. Aí eu cheguei lá no finalzão, Led Zeppelin, eu falei, nossa senhora, e o título é grande, né, o título da história, né? Eu falei, caramba, velho, caramba. Eu lembro que o primeiro, eu acho que foi meio acidental, assim, eu tava pensando em nomes, e aí eu lembrei do nome da música, e aí coloquei. Aí depois virou uma diversão, né, porque era uma questão de escolher, né, que nome que eu ia colocar. Então eu ficava pesquisando e pensando, e ouvindo, e aí você encaixou legal, tipo, a Child in Time tá numa história que tem a ver, tudo tem a ver, cara, você encaixou direitinho, ficou muito bacana mesmo. Agora, conta um pouco pra gente aí, como que começou aí essa sua paixão aí, se você começou primeiro a curtir história em quadrinhos, se você começou a curtir primeiro o RPG,
ou já veio logo de pequena vontade de fazer quadrinhos sem ter nem conhecido quadrinhos? Já nasceu assim? Conta pra gente aí um pouco, cara. Eu gosto de quadrinhos desde cedo, né? Assim, muito antes de eu saber o que era o RPG, eu já gostava de história em quadrinhos. Sempre teve história em quadrinhos na minha casa, né? Meu pai adorava Asterix, Calvin, desde cedo. Então eu fui meio educado com essas coisas, né? E Mafalda. Mafalda Então, assim, eu comecei a ler essas coisas muito antes de eu entendê-las, né? Assim, o Calvin, Mafalda, eu fui lendo conforme eu cresci, relendo, e cada vez eu entendia outros layers, né? Principalmente Mafalda, né? Você tem que ter alguma maturidade para... Né? Tem toda aí uma crítica, então nem tudo eu absorvia de cara. Assim, Asterix, eu li muito Asterix, adorava, gosto até hoje. E desde pequeno eu desenhava, sempre fui incentivado, como todo mundo, né? Enfim, todo mundo desenha quando é pequenininho, só que como eu fui incentivado, eu não parei de desenhar, eu continuei, fazia minhas histórias em quadrinhos, e aí quando eu comecei a jogar RPG, uma coisa se ligou à outra, né? Eu sempre fui o cara que desenhava todos os personagens, né, de todo mundo, do grupo inteiro, todos os caras jogavam comigo, eu desenhava os personagens deles, era ótimo, foi um puta treino, né, assim. Exatamente, cara. Hoje em dia eu trampo muito com concept art de personagem, assim, e começou lá atrás, né, cara, começou desenhando os personagens de RPG, e aí que essa mistura começou a acontecer, e na época que eu jogava, eu pensava isso, né, assim, como, enfim, tem muita gente que acontece isso também. Eu pensava, puta, isso podia dar uma animação bem louca, isso podia virar um filme, isso podia, sei lá. E aí fiquei com isso na cabeça e quando a oportunidade surgiu, eu resolvi investir, né? Então, e RPG é um ambiente bem propício, né, cara? É um negócio... Eu sou suspeito para falar porque eu gosto também, né? Eu acho, assim, muito, muito bacana. Admiro muito aquela galera que entra mesmo no jogo e participa e tal. Eu acho aquilo sensacional, sensacional. E é um ambiente muito propício para fertilização das ideias, né? Da imaginação, né, cara? Totalmente. Ele cobra até, né? Assim, para você participar, ele cobra que você exercite a sua criatividade, né? E com certeza, assim, eu jogo até hoje com os mesmos caras, enfim, uma parte dos mesmos caras que jogavam naquela época, e eu adoro também, assim, para mim é uma das coisas mais, bem o que você falou, assim, mentalmente é uma das coisas mais libertadoras que eu já fiz, assim, de participar, de você ter que criar coisas, ter que narrativamente resolver situações, é um baita exercício, né? E você fica ali se autodesafiando em alguns momentos, né, para poder estar ali no jogo e sair por aqui. Dependendo do papel que você tem, né? Se você é o cara contando história, você tem determinados desafios, se você é o cara jogando a história, você tem outros desafios, enfim, é muito rico, né? É muito rico, é sensacional. E aí vamos falar um pouco aqui do processo de criação artística mesmo aqui da HQ, porque aquilo que você falou, né? A primeira história, ou a primeira parte, né? Onde você fala ali da gema e tal, não sei o quê, a gente tem ali uma paleta de cores bem específica, né? Bem quase, sei lá, monocromática, assim, destacando bastante a gema e tal. Eu achei, assim, uma sacada muito bacana. E conta um pouco pra gente, então, como é que foi esse processo aqui, cara? É até curioso, assim, quando eu comecei a pensar na história desses personagens, o que eu ia fazer com eles, primeiro eu recriei os personagens, porque no RPG original eles tinham características específicas, e eu não lembrava de tudo também, porque já fazia muito tempo que a gente tinha jogado, tinha umas coisas que eu lembrava, outras que não, e aí eu recriei os personagens, pensei na história deles e tal, fui desenvolvendo, e quando eu fui pensar que história que eu ia contar, eu lembrei de um negócio que quando a gente jogava, a gente jogava várias aventuras diferentes, várias sagas diferentes. E, então a gente ficava um tempo, às vezes jogava essa aí do D&D, daí a gente ia jogar outro sistema, jogava outra coisa, e depois voltava para jogar ela. E numa dessas daí, alguém anotou na planilha lá que existia um amuleto chamado Último Selvagem. E quando a gente foi jogar depois, sei lá, um ano depois, ninguém lembrava o que era isso. Ninguém fazia a menor ideia do que diabo era esse amuleto. E aí virou meio que uma coisa folclórica, enfim, a gente acabou não sabendo o que era, não usamos mais, mas virou uma coisa folclórica de o que era esse amuleto. E eu lembrei dessa história, resolvi usar esse amuleto como um item para eles irem atrás. Essa primeira edição eu fiz
no meu tempo livre, basicamente. Aliás, todo o display eu fiz no meu tempo livre. Mas esse começo, eu não sabia muito se eu ia conseguir fazer uma história em quadrinhos no tempo que eu tinha, né, trabalhando, porque eu já dava aula, trabalhava com freelancer, então era da meia-noite às 6, né, basicamente. E aí eu me coloquei só a parte colorida, né, se você, para quem leu já, ou quem vai ler essa primeira edição, tem um pedaço que é essa parte monocromática, como o Cássio falou, isso, conta um pouco a história do amuleto, e tem a parte colorida, que é quando aparecem os personagens, que são 8, 10 páginas ali. Primeiro eu fiz essa parte, porque eu achei que era essa parte que eu ia conseguir fazer, eu não quis colocar muita página e tal, porque eu achei que não ia rolar. Aí fiz essa parte, desenhei, levei um tempão para fazer, e aí mostrei para as pessoas próximas a mim, meus amigos e tal, e aí os caras perguntaram, falei, pô, mas e esse amuleto aí, né, seria melhor a experiência se a gente soubesse mais sobre esse amuleto. Aí que eu decidi fazer a outra parte, e aí eu queria uma linguagem diferente para ela, que não fosse a linguagem colorida que eu tinha feito, e por isso que eu fiz, na época eu fiz até com nanquim aguado, era tradicional, né, e aí, quando eu juntei as duas, virou essa primeira edição. Então, ela é meio que uma montagem desses dois lados, né? Desses dois. Então o comecinho você acabou fazendo depois, como um prelúdio. Exatamente, para fortalecer e para dar mais contexto do que era esse amuleto para quem fosse ler a parte da história com os personagens, né? Porque ficou bem interessante, né? Porque essa primeira parte aqui é a história do amuleto, né? Da gema, né? Exato. E aí coloca a gente exatamente no ponto, a gente entende exatamente o que é isso aqui. E aí eu vou fazer um comentário aqui, que quando a gema reaparece, cara, é uma surpresa até para quem está lendo, né? E assim, eu nem tinha originalmente a intenção de que a gema fosse virar o item da história, que a história fosse eles irem atrás disso e tal. Não era essa a minha intenção original. Eu usei para essa história primária. Quando eu vi que deu certo, que as pessoas se interessaram para ler, muita gente que leu queria saber mais e tal, eu falei, bom, então vamos continuar. E aí isso que eu fiz na primeira meio que virou norma para o resto, né? Porque aí eu comecei a contar a história dos personagens no formato de flashback, e eu usei uma linguagem como essa do começo, né, de ser monocromático, criei uma cor específica para cada um deles. Pra cada uma, E aí meio que virou a norma do gibi, né? Mas foi muito por causa dessa primeira edição. Então, e ficou legal, porque assim, comentando aqui com a galera que está aí no chat, tal, que está assistindo aqui o vídeo, a história basicamente são 3 personagens ali que vão atrás dessa gema, né? E em algum momento aí essa gema reaparece, mas assim, cara, é surpresa, né? Nem quem estava ali participando da história ali, os personagens, não tinham a noção que a gema já ia aparecer, enfim, cara, eu achei assim muito bacana mesmo. Eu fiquei empolgadíssimo com essa HQ aqui, por isso que a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, já preciso perguntar para ele se demora muito aqui uma continuação, porque assim, a história, galera, ela é autocontida, né? Não é que aquele negócio que fala assim, pô, continua, você fica assim, até certo ponto ela é autocontida, mas assim, tem muita coisa ainda que pode ser contada aqui, né? Olha só isso aqui, galera. E o trabalho de cores aqui foi tudo você mesmo que fez. Eu fiz tudo, né? 100% da HQ fui eu. De escrever o roteiro, a servir o café, eu que fazia tudo da empresa. Cara, perfeito. E assim, eu fui meio que descobrindo, né? Como eu falei, eu sempre li história em quadrinhos a vida inteira, sempre fui muito interessado no processo, sempre gostei muito, né? E aí, a hora que eu comecei a fazer, eu fui testando todas as coisas que eu sempre quis testar. E no começo eu fazia de um jeito, aí acabei... Tanto que o processo, todo o gibi é desenhado tradicionalmente, no papel, mas a parte do flashback, né, a primeira edição é feita no nanquim aguado, mas depois todas as outras são 100% digital, porque eu queria que tivesse essa linguagem diferente, essa quebra de linguagem, eu achei que fazendo digital eu ia atingir um resultado diferente dos outros, né? Então eu fui meio que moldando, mas o processo era muito esse, eu desenhava, eu esboçava no meu sketchbook, né, fazia os thumbnails da história inteira, aí ia para o digital, bolava a página mesmo no digital, imprimia isso, ia para a mesa de luz, desenhava lápis por cima de tudo, e aí escaneava e pintava direto no computador, né? E aí fazia as letras por cima também e tal, montava ali, né? Então, não, e assim, isso aqui, na linha daquilo que você comentou no vídeo que a gente fez com o lançamento do Mojica Móveis com o Bruno e tal,
Teve um determinado momento ali que você fez um comentário e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque é realmente isso. Você falou, mais ou menos, que o Catarse é legal, porque, assim, o fã, ele vai dar a grana dele ali para ver o trabalho do Rick. O que o Rick tem na cabeça, o que o Rick vai fazer. Não um negócio que, assim, é um padrão Marvel de excelência, por exemplo, né? Tem gente que acha que é excelência, tem gente que acha que não, mas, enfim, né? Tem o padrão, né? Assim, a gente sabe, tem muitos trabalhos muito legais nas grandes editoras, trabalhos sensacionais, né? Mas, no fundo, você acaba meio que tendo que seguir a linha editorial, você tem um editor, assim, que é uma coisa muito boa ter um editor, não é uma coisa ruim. Sim. Se você pega uma pessoa boa, né? Você pega uma pessoa que tem visão, que, enfim, que está disposta a abraçar, mas tem um outro lado que é você dar essa criatividade para o sujeito que está fazendo, para o criador, né? E exatamente. O que essas plataformas de financiamento fazem é meio isso, né? Assim, dá na mão do criador para ele fazer o que ele quiser. Eu sempre gostei muito, assim, eu participo de muitas campanhas do Catarse, do Kickstarter, porque eu acho uma das coisas mais incríveis você poder... Eu também, eu tô apaixonado, cara, pelo Catarse, Então, é bem isso mesmo, assim, e para mim foi muito libertador, assim, poder fazer o negócio do meu jeito e lançar do jeito que eu queria e atingir as pessoas da forma que eu queria. Não tenho nada contra a editora, assim, uma das possibilidades futuras do Displacer é essa, mas eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer desse jeito, assim, de ter tido a ajuda da comunidade artística, dos caras terem participado, é muito reconfortante, né? Eu sempre falo para os alunos que eu já participei de vários trampos muito legais, assim, de outras plataformas, trabalhei para o Netflix, trabalhei para filme, já fiz várias coisas grandes, assim, mas não tem nada tão satisfatório quanto o seu próprio trabalho, né, quanto a sua própria criação. É isso mesmo. E voltando àquele tema que a gente estava falando, né, da Marvel, o caramba e tal, do padrão, o Joe Bennett, quando conversou com a gente aqui, lá no TV Calafrio, ele contou que, né, ele estava contando a carreira dele e tal, aí eu falei, putz, você fez o Conan também, né, uma época. Aí ele fez assim, falou, putz, cara, ó, isso aí podia até passar batido, viu, porque aquele Conan lá, aí ele começou a contar que era na época do Image, de não sei o que e tal, e ele mais ou menos foi levado a fazer um Conan naquele estilo Image, daquele estilo não sei o que, e ele particularmente, eu acho legais as histórias, assim, eu gosto, mas ele particularmente, ele fala que por ele apagava aquilo da história dele, porque ele fala, cara, assim, era o padrão da época, e não era o Conan que eu tinha em mente de fazer, eu queria fazer o meu Conan, né? Hoje ele tá arregaçando aí no Immortal Hulk, né? Porque ele tá fazendo do jeito que ele quer fazer, exatamente. Mas tem muita história dessa, né? Assim, da galera que tem a chance de trabalhar com algum personagem, alguma franquia dessas épicas, assim, que o cara é fã e a experiência não é tão boa, e não pelo personagem, não, mas porque tem alguma coisa ali no meio que acaba condicionando, né, essa participação, né? É meio um massacre do mercado, né? Eu tenho um ex-aluno meu que trabalha com games lá nos Estados Unidos e tal, e ele já trabalhou em várias produções grandes, assim, fez jogo dos Vingadores, fez jogo do Tomb Raider, e ele mesmo estava falando, assim, o último jogo que ele fez foi de Star Wars, aquele Fallen Order, sei lá, e ele falou, putz, trabalhei com Star Wars, que animal, assim, né, fenomenal, mas assim, você é uma engrenagem pequenininha num negócio gigantesco, assim, né, você não tem muito... E depois que ele fez, ele falou, eu quero ir para o mercado indie, eu quero trabalhar com títulos onde eu possa ser mais, minha participação possa ser mais sentida, né? Então, e o legal desse tipo de trabalho aqui, ó, eu tô numa página aqui, ó, na Perfect Strangers, de Purple aqui na veia, e essa coloração sua aqui, cara, eu achei muito bacana, eu achei muito legal. Você já comentou aí, você fez tudo por computador, né? A coloração. Foi. Mas como tem uns ambientes aqui, galera, na selva, e o que é legal é que, assim, tem alguns ambientes que eles estão na floresta, então a gente tem bastante verde, bastante tal, não sei o quê. E aí você tem outros ambientes, por exemplo, aqui, você já não vê quase
nada da coloração verde. Eu gostei demais aqui da ambientação da história, dos personagens, né? Obrigado. E assim, é uma coisa curiosa, eu recebo muitos elogios pela colorização. Ficou excelente. E assim, se você me perguntasse há, sei lá, 5, 10 anos atrás, que se dissesse que isso ia acontecer, eu jamais ia acreditar, porque durante muito tempo eu tive muita dificuldade de lidar com cor. Eu sempre fui muito do preto e branco, eu desenho com lápis e nanquim há 1 milhão de anos, e a cor veio depois, assim, e nunca é muito fácil, assim, a cor nunca foi muito fácil para mim, sempre é um processo, e aí eu sabendo que não era muito fácil, eu estudei muito, né? Estudei, adorava vários caras foda, assim, e aí eu acho que fui aprendendo a fazer. Hoje em dia é bem mais agradável de fazer, não vou dizer que é fácil, mas é bem mais prazeroso de fazer, mas é sempre desafiador, né? E apesar de eu ter feito tudo digital, eu nunca quis que tivesse essa cara de pintura digital, né? Eu sempre... Então, eu para mim, você tinha ido no peito mesmo, assim, né? Não no de. Olha que página dupla, galera. Olha isso aqui. É que, infelizmente, eu vou. Olha, cara, é sensacional isso aqui. Aqui eles estão em cima de umas árvores assim e tal. Cara, que página linda. Isso aqui num pôster ia arregaçar. Eu tinha uma época que eu vendi umas prints dessa imagem, né? Nas convenções que eu participava tinha, depois esgotou, hein? Ó, tá vendo aqui? Só para mostrar para a galera, ó, aqui ele está contando a história de um dos 3 personagens, que é num momento anterior, então por isso que a paleta de cores é diferente. Agora, tem uma cena aqui, cara, eu queria comentar com você, deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma cena em que 2 dos personagens, eles se materializam, assim, em cima de uma pedra. Sim, é no Perfect Strangers ali. Ah, é na 4, então. Eu já estou até sabendo aqui o... Deixa eu só achar ela aqui, é a 4. Cara, eu acho que a solução ali que você colocou ali aqui, eu achei que a solução aqui ficou muito bacana, cara, né? Em 3 quadros aqui, a pedra sem nada, aqui só o reflexo, né? O brilho da chegada deles, e aqui a chegada com essa fumaça aqui, esse negócio no tom lilás. Cara, eu achei essa sequência aqui linda, a cor dela, entendeu? Toda a sequência. Obrigado. Eu estudei, continuo estudando muito, assim, cor. É uma coisa que para mim não vem... Tem pessoas que têm muita sensibilidade para cor, assim, eu já vi acontecer, já vi alunos que têm, já vi pessoas que têm, conheço pessoas que têm. Para mim, não é assim, eu tenho que pensar muito, mas eu aprendi a lidar com ele e, assim, hoje em dia eu consigo fazer muito, assim, basicamente as coisas que eu quero. Mas eu pensei muito, testei muito, e depois de que eu comecei a fazer o Displacer, eu voltei para a pintura tradicional, porque eu cheguei a estudar tinta a óleo, estudar aquarela há um tempo atrás, gostava, mas assim, acabei não dando muita continuidade. Quando eu fui para o digital, foi muito benéfica essa experiência que eu tinha do tradicional, porque o digital ele não exige que você seja tão assertivo, né, nem tão consciente. Você pode voltar, fazer de novo, né? Exatamente, você pode ficar dando Ctrl Z, volta, pinta de novo. Então, às vezes o processo fica meio sem pensar muito, e o tradicional cobra muito isso, né? Você acaba aprendendo mais por um lado. E aí eu voltei para o tradicional também, voltei a pintar tradicionalmente, então uma coisa só abasteceu a outra, né? Putz, é legal isso que você tá colocando, porque assim, assim, você fez um trabalho excelente aqui, mas o artista voltar um passo para continuar aprendendo, para continuar se desenvolvendo, é uma questão importante no processo todo, não é? Eu acho fundamental, para ser sincero. Eu nunca acho que está suficiente, assim, que eu acho que eu sei tudo que está suficiente, nem sei se existe isso de saber tudo, mas sempre tem muitas coisas que eu quero ver, assim, eu descubro alguém que faz de um jeito diferente, eu quero ver como é que é o processo. Eu sou muito fascinado por esse negócio de processo de trabalho, de como que as pessoas chegam no resultado do trabalho delas. Eu adoro ver vídeo de processo, ver sempre que tem extras nas edições com passo a passo de como que a pessoa chegou, eu adoro ver essas coisas.
E eu vivo estudando, assim, até hoje, online ou presencialmente, né? Quando dá, eu estou sempre colhendo esse material, porque eu acho que de alguma forma isso vai entrando no meu processo, no meu sistema, né? Então, e o tradicional, eu acho que ele beneficia muito o digital também, ele traz uma noção diferente, ele te desafia de outras formas, como também o digital te traz muitos benefícios, assim, eu não sou Sim. muito de excluir uma coisa ou outra, eu acho que os dois são muito benéficos, né? Eu acho que o segredo tá exatamente aí nesse processo que você faz, entendeu? De unir os dois. Você falou, pô, aqui, essa primeira parte aqui eu fiz na aquarela mesmo, e depois eu passei para o digital, porque eu queria dar uma impressão diferente. E eu acho assim que os dois processos, hoje em dia, são importantes, né, cara? Não É, pode deixar o tradicional lá morrer, mas também você não vai perder a oportunidade de você ter uma maior agilidade ali, fazer o processo um pouco menos, sei lá, cansativo, né? o próprio mercado mostra que tem espaço para tudo, né? Enfim, sendo bem feito, sendo legal e tal, tem espaço para tudo. Assim, a pessoa se dedicando, conseguindo, tem. Tanto que a gente tem vários exemplos de artistas dos dois extremos, né? Os caras que fazem 100% digital, os caras que fazem 100% tradicional, os caras que mesclam os dois. Não é isso que determina o sucesso, né? Isso e nem a qualidade, né? É a De repente qualidade. você pode pegar um cara que não desenha nada e dá para ele um equipamento aí top de linha, o cara não vai sair nada nem no nanquim, nem no digital, né? Exatamente, são todas ferramentas, né? Se você não souber o que fazer com elas, não adianta nada. Exatamente, Tem exatamente. muito isso, né? A molecada tem muito isso aí de achar que a gente vê muito essa pergunta, né? Eu recebo muitos, a galera que dá aula online recebe muito aí. Ah, que pincel que você está usando? Ah, que ferramenta é essa e tal? Como se tivesse o pincel sagrado, né? Que você vai pegar e vai resolver a sua. E não tem, né? Não é isso que resolve, né? Na verdade, aí é até uma dúvida minha mesmo, o Rick. Esse negócio do pincel, do tipo de papel, o caramba, vai mais do feeling do artista, o que ele quer atingir, ou existe alguma formulazinha assim, ó, não, para fazer determinada coisa é melhor você usar pincel número tal, enfim. Tem coisas que funcionam melhor em certos materiais, o que não quer dizer que elas não vão funcionar em materiais diferentes, mas elas funcionam melhor nesse tipo de material, né? Então, sei lá, você vai fazer aquarela num papel que não lida muito bem com água, não vai funcionar muito bem, porque o papel vai ficar todo enrugado, ele vai absorver demais a água, vai prejudicar. Tem materiais que cobram coisas específicas. Tem outros tipos de material que eles funcionam em uma gama maior de substratos, né? Enfim, tem pincéis que são melhores, pincéis que são piores. Claro que isso faz diferença, né? Mas, no fundo, é um sujeito, né? Você pega aqueles caras que são extremamente criativos, né? Sei lá, o Bill Sienkiewicz, os caras que são muito virtuosos, puta, os caras pintam até no guardanapo, né? O que apareceu, o cara... Então, eu não sabia, eu fiquei sabendo aí nos programas que a gente grava aqui com os artistas e tal, não sei o quê, e com o Daniel lá da Ink Blood, um negócio que, assim, que eu fiquei sabendo na entrevista, que eu pirei quando eu fiquei sabendo, que o Júlio Shimamoto tem uma história específica lá, que ele pintava em bexiga e esticava para deformar a expressão do personagem. Eu falei, cara, Que louco! eu falei, meu, isso é negócio de gênio, de gênio. O cara enche a bexiga, pinta, faz na bexiga, aí arrebenta a bexiga para ficar esticando para fazer. Eu falei, cara, Nossa, um negócio que eu nunca tinha imaginado, e ele usou e fez e vendeu em banca de jornal, na Espectro, enfim, né? não, é muito louco. Eu acho muito louco essas coisas também, assim, essas formas que a galera encontra. Tem gente que é muito, assim, não só muito criativa, mas muito destemida, né? De meter a mão nos processos que são absolutamente Então, diferentes. outro que eu fiquei assim, de queixo caído, foi o Fúvio Pacheco, lá de Curitiba. Fúvio, se você estiver assistindo o programa, abraço, cara. Tô com saudade, hein? Quando passar essa loucura aí, eu volto aí para Curitiba.
Cara, ele explicou para a gente numa conversa dessa aí. Eu não sei como é que chama o processo. Ele falou, mas agora eu não vou lembrar e não vou arriscar de falar. Mas, cara, a HQ inteira, todos os quadros, tudo, ele pega um papel, desenha, aí ele corta com o estilete, põe em cima de uma folha branca e sprayzinho de tinta. Eu falei, cara, como é que você desenha uma HQ assim? Se você for fazer um quadro, um negócio, né? Tudo bem. Para uma HQ deve dar um trabalho, rapaz. Mas é muito legal isso, né? Porque, de fato, você olhando assim, parece falar, meu cara, esse cara é louco, né? Imagina o cara fazer todos os quadros dessa forma, mas para ele, assim, a expressividade dele aparece ali, né? Deve ser um prazer para ele fazer, deve ser. Eu sou muito assim, eu me meto numas dessas, assim, de às vezes eu pegar escolher um jeito de fazer que depois eu me arrependo. É muito trabalhoso, sabe? Quando eu fiz o Displaced, eu não manjava muito de arte final, assim, de fazer arte final, não me sentia muito seguro. E aí, para não ter que lidar com isso e para acelerar o processo, eu resolvi pintar direto em cima do lápis, porque aí era uma etapa a menos para eu fazer, né? Depois, para não entrar com o nanquim. Ao longo do Displaced, eu fui me interessando muito mais por nanquim, comecei a fazer muito mais, e hoje, basicamente, eu faço um monte disso, né? Eu faço as últimas histórias em quadrinhos que eu fiz, tanto o Mojica, quanto o que eu fiz depois com o Bruno, quanto o que eu fiz agora, que foi lançado na Comic Con Experience aí, War Dogs, eu fiz tudo arte final pesada, assim, com o nanquim pesado. E mesmo esse do War Dogs que eu fiz agora, puta, eu me meti, eu fiz as primeiras 10 páginas e eu falei, caceta, o que eu tô fazendo, né? Porque eram 45 páginas e eu bolei um puta esquema elaborado lá para fazer, e que depois que você fez 10, não tem jeito, né? Você tem que sustentar em todas as páginas, né? Então, mas, assim, é muito legal de fazer. É que, às vezes, o prazo dá uma enforcada no seu processo, né? Então, eu entendo, e assim, eu estava pensando aqui agora um negócio que você tava, quando você estava falando aí, né? Que, assim, você, nessa HQ aqui, isso aqui, cara, que eu adorei, você estava, vamos dizer assim, aprendendo a parte de colorização, você estava aprendendo aí aprendendo não, mas fazendo essa experimentação, né? De jogar cor em cima do lápis, depois é que você foi, porque você, né? Até você falou, porque eu não manjava muito, eu queria. Cara, se a gente for colocar tudo isso aí no caldeirão, nunca que eu ia imaginar que ia sair uma edição dessa aqui, cara. Porque, pelo que você falou assim, você estava experimentando, você estava começando, né, aprendendo algumas coisas, e olha, então, se eu já tinha ficado admirado aqui com o trabalho, depois de descobrir essas coisas, cara, você está de parabéns. Eu acho que, eu sempre falo isso para o pessoal, né, não tem jeito melhor de se aprender do que fazendo, ainda mais esse tipo de coisa, né? Então você faz uma história em quadrinhos, tem 30 páginas, são 30 páginas, né? Depois de 30 páginas, aquilo que você começou fazendo no início já está completamente diferente no final, né? Eu levei um ano, acho que, para fazer a primeira edição, tipo, fazendo aos poucos, vendo, lançava, mudava, não sei o quê, e isso foi diminuindo, quer dizer, acho que na terceira edição eu já fazia em um mês. Em um mês eu fazia a edição inteira, porque eu fui pegando essa prática e essa manha, né, de fazer. Então, como quadrinhos é um trabalho brutal, né? Você faz todas as partes, inclusive você é o diretor, o cameraman, os atores, você é tudo ali, né? E aí, putas, você vai aprendendo muito, né? O crescimento é muito vertiginoso, né? Se você estiver consciente do processo e vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, o crescimento é muito grande, né? Então, e aí, que a edição que eu tenho aqui já é a compilação, né? Mas se a gente for parar para analisar aqui, quanto tempo você levou para lançar as 7 edições no digital? Mais ou menos. Desde a primeira. A primeira eu fiz em 2014, eu publiquei no final de 2014. E aí eu lançava uma a cada 3, 4 meses, que era o tempo mais ou menos que eu levava. Então, eu levei, acho que de 2014 até final de 2017, eu lancei as 7 edições. Em 3 anos, mais ou menos.
Meu, eu imagino o pessoal que estava te acompanhando com isso aqui no digital na época, o cara ficava louco. Pois é. Porque meu, é muito legal a história. Isso aqui, assim, você senta, eu faço o desafio aqui para qualquer um. Quem sentar para ler e não ler tudo, assim, de uma tacada só, é porque tem algum parafuso aí faltando. Porque, assim, é gostosa a leitura. E essa questão, né, dos três atrás da gema, e aí eles acabam interagindo aí com outras questões, né, outras raças, vamos dizer assim, não sei o quê, se separam, se encontram. Então, assim, não dá para ler de uma vez só. E aí eu fico aqui imaginando o cara que te acompanhava lá, cara, no digital, velho. Mas eu confesso que isso me dava uma angústia, viu? Isso, eu tinha essa angústia aí, porque como leitor, eu pensava nisso também. Eu falei, puta, os caras vão desistir, né, meu? O cara leu o primeiro, passou 3 meses, ele não vai nem olhar mais, né? Mas eu sabia que, assim, não tinha jeito, era a realidade que eu podia fazer, né? E aí, por isso que eu pensei até para essa continuação, fazer tudo de uma vez, porque aí não, mesmo que eu leve um pouco mais de tempo para fazer, quando o cara pegar na mão, ele lê o troço inteiro, e aí eu escrevi até o final, tipo, acaba essa saga mesmo, assim, acaba essa história para responder tudo, né? E aí, como foi você mesmo que escreveu? Porque eu não sei como é que funciona o processo, tal. Eu sou só fã mesmo, eu sou completamente... então, eu não sei como é que funciona isso, por exemplo, se tem um roteirista e um desenhista, se é o roteirista que determina o número de páginas, se é o desenhista e tal. Agora, no seu caso, como você fez o roteiro já, falando da segunda parte agora, né, do volume 2, como você fez o roteiro, você já tem na cabeça quantas páginas vai ter, mais ou menos, a história e tal? Como é que funciona isso? Pode mudar? Uma das vantagens de você fazer digital é essa, né? Assim, de você publicar digitalmente, é que não tem muito essa de limite de página, porque a quantidade de páginas vai ser a que eu precisar para contar a história. Sim. Quando você está fazendo isso impresso, você tem uma demanda mais que você vai ter que imprimir isso, tem um custo. Quando você está fazendo para editora, geralmente a editora determina, ó, você tem a Marvel e a DC, os gibis delas têm quantidades definidas de páginas. 2 páginas e é isso, você quer contar mais, o problema é seu, porque a história é essa aí. Então, quando eu comecei a fazer, eu fui muito pela história, né, assim, que eu queria contar. Tanto que a primeira edição é até maior do que as outras, porque como ela teve esse esquema meio Frankenstein, de juntar ela, depois ela acabou ficando maior. Aí as outras eu defini mais ou menos uma quantidade de páginas, mas sem me prender muito. E eu penso primeiro muito visualmente, né, então eu vou escrevendo a história meio que esboçando as páginas. Aí depois eu vou e escrevo o roteiro mesmo, porque como é para mim mesmo que eu vou escrever, eu foco muito no diálogo, assim, então eu nem escrevo muito, porque eu já sei o que vai ser. E eu deixo a coisa meio aberta, assim, uma cena de briga, eu penso, bom, vão ser 6 páginas para essa cena de briga, a hora que eu for desenhar, eu vou inventar isso. A menos que eu tenha coisas muito específicas que eu queira contar ali, eu já escrevo no roteiro, mas senão eu foco muito no diálogo, né? E aí eu vou indo e voltando de um para o outro, né? Se algum dia for escrever para outra pessoa desenhar, é provável que eu seja mais detalhista na parte do roteiro, porque aí não sou eu que vou fazer, né? Então, depende muito do processo, né? E aí o volume 2 você está imaginando, assim, não que eu estou querendo te pressionar, não é isso, mas você está imaginando aí mais 200 páginas para nós, não? De história, assim, tem acho que 140 páginas que eu escrevi. Boa! E aí, enfim, não sei quantas que a edição inteira vai ter, porque, né, aí vamos ver como é que vai ser a montagem, né, mas tem, acho que, se eu me lembro bem, são 140 páginas que eu fiz, e gostei, assim, fiquei bem satisfeito com o resultado da história, mostrei para os amigos mais próximos que acompanham a produção, os caras leram, né, fizeram críticas, eu mudei uns negócios, e aí comecei a desenhar, então vamos ver. Eu tenho aí, tem algumas propostas de que talvez eu possa migrar o Displacer para produzir para uma editora, não sei se isso vai rolar efetivamente, e eu não estou esperando isso também para continuar a produção, assim, toda vez que eu posso, eu ponho a mão no Displacer, né, que ultimamente eu tenho, felizmente por um lado, assim, porque o Displacer não paga muito contas, né, é um projeto de amor, né. Exatamente, é o amor pela arte e a vontade de fazer, né. Exato. Agora, eu sinceramente, eu estou um pouco ansioso, viu, para ler aqui o volume 2. Eu prometo que tá no forno aí. Não, cara, muito bacana.
E aí a galera deve estar pensando aí, pô, mas tem algum extrinha lá no final? Tem os extras sim, rapaziada. Olha só. Essa cena aqui que o cara dá uma pegada na mina aqui também. É só beijo só, viu, galera? Não é nada de... Mas deixa eu ver aqui. Só para mostrar aqui pro pessoal. Ah, e só para comentar um negócio que eu achei legal também, que ao finalzinho aqui, em vez de pôr aqui o tradicional fim, ou the end, né? Porque como tava os títulos em inglês, não, é fim da primeira temporada. Ou seja, galera, pode ficar atento aí que a gente vai ter várias temporadas aqui, viu? Eu comecei, depois que eu cheguei no final, eu comecei a pensar nisso como temporada, assim, que acho que era uma coisa que, para mim, era mais fácil de organizar na cabeça, assim. Então, tudo isso que aconteceu é uma primeira temporada, né? Tem um começo, meio e fim dessa parte, beleza, mas a história continua, e aí... Então, isso que eu achei super interessante, que é aquilo que eu comentei, né? É uma história autocontida, né? Você tem começo, meio e fim, mas você tem aí um leque de muitas opções. Então, é exatamente uma temporada de uma série mesmo, né? É como se fosse um Stranger Things, por exemplo, que acabou aquela história ali, mas você tem outras coisas que você sabe que pode acontecer, que, né? Então, eu achei bem legal você tratar como temporada. Eu achei mais fácil de organizar, até depois que eu comecei a pensar nisso de fato com uma sequência, né? Eu achei mais fácil de organizar as ideias. Não, legal. E aí, aqui no fim, você tem esse anatomia de uma página que, cara, é muito bacana. Para quem é leigo, como eu, assim, eu fiquei assim apaixonado. Mostrar aqui, infelizmente não dá para vocês verem muita coisa, mas cara, eu fiquei apaixonado. Isso aqui assim é uma aula, é muito bacana, muito Engraçado bacana. você falar isso, porque na verdade é isso mesmo. Eu usava muito desse material para dar aula. Aí, tá vendo? Você deu aula para mim, eu não sei se eu aprendi. E aí eu publicava algumas dessas coisas também no meu Instagram ou no meu blog na época, sei lá. E a galera tinha uma boa repercussão, assim, as pessoas se interessavam. Então aí por isso que eu resolvi colocar aí, né, para dividir um pouco desse processo. Então, isso aqui é legal porque assim, quantos leitores você não vai atingir que são como você que fala, né, que falou que gosta de ir atrás, saber como que o artista desenvolveu e tal. Pô, imagina só quantos leitores você vai atingir que lendo isso aqui vai ajudar o cara a se desenvolver, a procurar aprender, né? Cara, tá muito bacana esse extra aqui, cara. Valeu, não, tomara, eu fiz porque eu gosto muito, assim, porque eu sei que eu conheço várias pessoas que gostam também, assim, tem a ver com esse negócio da aula também, eu achei que era uma coisa, e eu adoro quando tem isso no final, nos extras, lá eu sempre curto. Eu também, eu adoro, eu recebi hoje como é que é o nome? O Ogiva, do Bruno Zago, né? Você pegou? Eu peguei, comecei a ler hoje, ó, já estou confessando que eu não li numa tacada só. Eu li 108 páginas, aí eu dei uma paradinha, amanhã eu continuo, mas eu já dei uma olhada lá na frente com relação a extra, mais ou menos. Pois é. Eu tô a fim de pegar também, mas eu não peguei ainda porque eu tinha outras coisas na fila, mas... Eu peguei assim, até onde eu li, cara, eu tô gostando da história. Eu confesso que eu não gostei muito do traço, não que o desenho é ruim, mas eu acho que para aquele tipo de história, eu acho que merecia um traço assim, mais, sei lá, eu não sei se eu posso, não sei um termo aqui, mais clássico ou mais, sei lá, realista, né? Eu acho que, para mim, agradaria mais um traço um pouco mais realista ou um pouco mais rústico, né? Porque o traço ali, ele leva um pouco para o lado meio assim do mangá, né? Então, assim, não me agradou muito o traço, mas eu achei que não casou a história com o tipo de traço, né? Diferente do que eu comentei, por exemplo, da sua participação no Mojica, né? Que eu falei, putz, cara, ficou perfeito. É isso aqui, né? Esse é o cara. Aqui também casou perfeito com esse negócio de fantasia e tal, não sei o quê. Ali eu acho que o traço era mais se fosse um negócio um pouquinho mais cômico e tal.
igual o Grama. O Grama eu também não gostei do traço, cara. Eu acho que o traço tira um pouco da dramaticidade da história, entendeu? Eu não sei se você leu o Grama, tá? Muito interessante. Eu acho essas coisas muito interessantes também. A quantidade de coisas que concorrem para que funcione uma história, né? Desde o tipo de traço, da linguagem escolhida, se vai ser cor, se não vai ser cor, como que ela é contada. Eu entendo bem o que você está falando, assim, eu não li, né, assim, não consigo opinar, mas, assim, eu já aconteceu comigo também, de eu ler certas obras e falar, puta, essa linguagem aqui não funciona tão bem para esse tipo de história. Mas então, eu, como você, sempre fico decepcionado quando não tem extras poupudos no final. Eu também. Eu acho assim, se a gente está comprando uma edição compilada, né, um negócio assim, um acabamento gráfico melhor, porque, ó, galera, tem verniz aqui no negócio, assim, o material é de extrema qualidade. E aí você pega um material de qualidade desse aqui e não vem com o extra, ou vem com o extra sem estar traduzido, que nem aconteceu aí numa edição cara pra caramba que lançaram aí no mercado. Então, assim, eu fico um pouco desapontado com esse tipo de situação, né? Mas, enfim. E é isso que você falou, né? Várias delas não são baratas, né? Então não são baratas, exatamente. Hoje em dia, uma HQ é um investimento que o leitor está fazendo, porque ele tá comprando um negócio assim de qualidade, né? Um papel colchê, uma gramatura boa, uma capa cartão, verniz e tal. Então, assim, o cara, é a mesma coisa que você comprar um Blu-ray de 90 pau e vir só o disco com o filme. Pois é, puta. E vem lá na caixinha atrás. Extras, menu interativo. E aí você sabe a quantidade de espaço que ainda tem ali, que podia ter sido utilizado e não foi, né? Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, eu fico um pouco desapontado, mas, galera, ó, não percam. Vocês que estão assistindo o vídeo agora, provavelmente vocês já viram o resenha do Ogiva, que eu fiz aí num resenha mais para trás, porque, como vocês sabem, a gente grava isso aqui, eu faço uma edição toda especial. Então, se você não viu ainda, volta lá na playlist dos resenha, vê lá a resenha que eu fiz sobre o Ogiva, mas eu gostei. O roteiro do Bruno, até onde eu li, muito bom mesmo. Mas voltando aqui para o trabalho do Rick, e eu ia te dar uma apertada aí, perguntar mais ou menos quanto que você está projetando lançar aí o volume 2, mas eu vou te dar esse refresco, porque eu sei que você está atribulado de trampo aí, já acabou de lançar uma aqui na Comic Con, exatamente. Então, eu não vou dar esse aperto, não. Mas... eu nem conseguiria te responder, honestamente. Não saberia ainda bem que você vai me impressionar. Não, mas saiba que é o seguinte, ó, o canal está à disposição. Assim que você lançar o projeto lá no Catarse, cara, me avisa, a gente faz um programa, a gente grava, fala tudo sobre a HQ e pode contar que o meu apoio e da galera, que pelo menos os que estão aqui no chat hoje, pode contar que a gente vai estar apoiando esse volume 2 aí, porque é muito bom. Tá no meu norte, sim, eu vou chegar nele. Joia, sensacional. Bom, Rick, a gente já está chegando aí 1 hora de programa. Cara, adorei conversar com você. Eu aqui até queria fazer um comentário aqui, que é sempre bom conversar contigo. Eu já tinha curtido pra caramba lá com o Bruno, porque você traz bastante aspecto técnico da questão, né? Da arte de fazer o quadrinho, de não sei o quê. Então, cara, eu adorei. Foram, assim, 2 programas que eu gravei que eu fiquei muito satisfeito mesmo, para entender como é que funciona esse processo aí. Muito obrigado por você ter aceitado aí conversar com a gente. Eu que agradeço, eu adorei nosso papo também lá para falar do Mojica, foi muito bom. Nós dois e o Bruno ali, foi super legal as coisas que surgiram ali da conversa, né? E gostei muito de participar aqui também, eu estou à disposição do canal. Eu gosto muito adoro falar sobre essas coisas de quadrinhos, de processo e tal, eu gosto muito. Joia. Então, galera, é isso aí, ó. Fiquei passando aqui os endereços aí para entrar em contato
com o Rick para pegar essa edição aqui, ó. E assim, galera, vocês sabem que quando eu tenho que criticar, eu critico. Eu já fiz algumas críticas aí no canal. E esse aqui, realmente, eu gostei demais. Galera que curte aí Senhor dos Anéis, essa pegada de RPG e tal, é muito bacana. A química entre os 3 personagens aqui é muito legal, é muito bacana. Eles são bem diferentes entre si, né? Inclusive, o grandão aqui é sensacional. É briguento pra porra. Faz parte da personalidade. Aliás, o cara que era... Porque o arqueiro era o meu personagem, quando a gente jogava. Ah, você era o arqueiro? Eu era o arqueiro, E aí os outros 2 eram personagens de 2 amigos meus. E aí, quando eu fiz os personagens em si, eu meio que baseei parte na personalidade dos caras, porque eu acho até mais fácil de pensar como que eles reagiriam na situação e tal, né? Então, eu não vou dizer aqui especificamente que parte que é, mas... Mas que tinha um lá que gostava de sair um pouco mais na mão, resolver na porradaria. Gostava. Vou dizer que eu também gostava, viu? Não era só ele, não. Meu, sensacional, cara. Rick, muito, muito obrigado mesmo. Galera, só vou deixar aí aquele lembretezinho. Eu tenho aqui na descrição um link da Amazon lá. Eu sempre deixo também links da Amazon para ajudar aí a gente. Você sabe que vocês estão ligados aí que é difícil o negócio aqui. Então, já que eu consegui essa parceria com a Amazon, vocês forem fazer alguma compra lá, eu sempre deixo links gerais de DVDs, Blu-rays, livros, né, que é a categoria onde cabe os quadrinhos lá. Então, galera, dá uma entradinha aí, se vocês forem comprar alguma coisa, dá prioridade para comprar pelo nosso canal, ajuda o canal pequeno, o canal grande, os caras já têm inscrito pra caramba, velho, eles ganham só na visualização. Eu não, eu preciso ainda da Amazon. Beleza, galera? É uma luta, né? Isso aí, e é uma luta às vezes meio ingrata, mas né? não desiste, não. É admirável, quem continua nela é admirável. Exatamente. Galera, então foi isso. Rick, obrigado, cara. Obrigado mesmo, e já está convidado para voltar aqui para a gente falar do volume 2, hein? Combinadíssimo, muito obrigado. Falou, galera. Muito Valeu. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like lá também e sem mais delongas, fui!